É uma alegria estar aqui apresentando o Sobre Lampejos Transgressivos, né? Que é esse livro carta, esse livro mensagem, esse livro Pombo Correio que vem trazendo, vou dizer, magia, né? E, e acho que respostas, eu acho que é mais, são poemas de resposta. Eu acho que é por aí a ideia. É uma carta em que eu estou dando para você que em algum momento se sente diferente do que é estabelecido. Aqui tem respostas. Muito obrigado, Giane, por essa primeira intervenção. Vamos conversar bastante ao longo da próxima hora. Professora Nini Spigolon, fique à vontade para os seus comentários iniciais, seu boa noite. Olá a todas as pessoas que nessa sexta-feira estão aqui conosco para conversar um pouco sobre poesia, poetas e essa outra forma de transgredir por meio de lampejos poéticos. É uma alegria aceitar, ter recebido o convite do professor Hauer, da professora Giane, para estar aqui com as outras pessoas que estão chegando. Eu vejo que tem algumas pessoas aí conosco, para conversarmos sobre essa utopia que passa pela literatura, pela poesia. Então, meu boa noite, a minha gratidão, e bora lá prosear sobre esses lampejos transgressivos. Muito bem, muito obrigado. Giane, por favor, nos conte um pouco de você, para que aqueles que ainda não a conhecem saibam um pouquinho de quem você é, da sua trajetória, de você que se identifica hoje como uma mulher da periferia carioca. Meu nome é Giane Gomes, já falei. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma trajetória acadêmica aqui na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Foi lá que eu me encantei de fato e de vez pela literatura, né? E fui, fiz a graduação em literatura brasileira, em literaturas de língua portuguesa no geral, e depois eu comecei a estudar com a professora Ana Lúcia Machado de Oliveira, que é a minha ídola, sobre a obra de Gregório de Matos e sobre a sátira seiscentista e sobre a sátira latina e sobre a sátira na Idade Média e sobre autoderrisão e foi ler Aristóteles e a gente pegou e na época estava saindo a Instituto Oratória do Quintiliano, sabe? Passei por toda essa trajetória acadêmica mergulhada nesses poemas satíricos, nesse uso do humor, né? Mas eu também sou escritora, né? E, e isso tudo mexe muito com... Porque o poema é forma, né? Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui mergulhando nas formas poéticas e em toda essa estrutura pensada, né? Eu fui me encantando pela carreira acadêmica, né? Me tornei professora, me tornei mestra. Ano passado, esse ano, né? Esse ano que eu entreguei a minha tese de doutorado, ainda versando sobre a obra de Gregório de Matos e Guerra. Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa, né? Mas assim, essa é uma trajetória especificamente acadêmica, né? Tem a de vida também, né? Mas assim, a grande questão é que a gente que em determinado momento diz eu sou uma mulher trans, eu sempre fui uma mulher trans, né? Eu sempre fui. Essa foi a maneira que eu nasci. Agora, todo o ambiente que nos cerca é muito opressor, né?
você tem medo, né? Medo dos privilégios que você vai perder, dos acessos que você vai perder, né? É curioso, né? Que hoje a ida ao banheiro seja uma coisa tão complexa, né? A ida ao cinema seja uma coisa tão complexa, né? Coisas que para mim antes eram simples, hoje tem que ser estrategicamente pensado, né? Para que eu preserve a minha própria vida, né? Então, assim, tenho a trajetória acadêmica, tenho a trajetória de vida, que é uma trajetória de quem se entendeu e decidiu ser si mesma, ser-se. Então, são duas trajetórias, né, que vão se entrelaçando com o tempo. Muito bem, Giane. Teremos oportunidade de aprofundar essas questões à frente, mas antes de nos aprofundarmos nessa questão, eu quero retomar uma resposta sua a uma entrevista que foi publicada no blog da Que Pangeia, legal. editora. Você responde a uma pergunta sobre a sua motivação interior e você diz assim: estou sempre aberta a ser surpreendida. Gosto de encontrar coisas que teria prazer em fazer, mas não tenho para frente expectativa de encontrar uma coisa específica. Meu desejo é me maravilhar através da arte e tentar maravilhar os outros através dela. Belíssimo isso. Não é para isso que ela serve? Por que não publicar meus poemas? Eu vou mudar a sua pergunta. Você termina a sua resposta. Por que não publicar meus poemas? A minha pergunta para você agora é a seguinte: por que publicar os seus poemas, Giane? Então, é porque a resposta aí ela está embutida, né? Porque a grande questão é a seguinte, é o que eu estava comentando na resposta. Eu estou em busca do maravilhamento que vem com a surpresa, né? Aquele maravilhamento que te surpreende, né? E é exatamente isso que eu quero proporcionar às pessoas, entende? Então esse é o grande motivo. Eu tento oferecer aquilo que eu estou procurando, entendeu? Então esses poemas são uma tentativa de perscrutar esse caminho, né? De viajar por esse caminho, que é o caminho do maravilhamento, que é o caminho do surpreendente. É muito curioso como a palavra ela te dá esse tipo de acesso. Você pega um poema e você começa a ler aquele poema e de início, muitas vezes, são palavras. Palavras num papel. Você pode pegar o papel com palavras, entregar a alguém, a pessoa dobrar ela e guardar no bolso. Como as pessoas fazem na rua quando recebem um panfleto de uma propaganda ou de um supermercado, certo? Agora o poema é aquele papel que, se você permitir-se encontrar com ele um segundo, ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Não são meras palavras. E essa que é a primeira percepção. É por isso que a gente tem que falar poesia, publicar poesia, espalhar poesia. Porque essa palavra, uma pequena palavra, transforma. Vocês lembram da flor do Drummond? Uma flor no asfalto. Feia, mas é uma flor que brotou do asfalto. Essa é a surpresa da palavra, do poema. Quando você lê um texto narrativo, isso pode até acontecer. Como o João Guimarães Rosa faz, né? Nonada. Ó, a primeira palavra de Grande Sertão Veredas é nonada. Que é uma contração muito complexa de não é nada, né? E você tem que continuar lendo um pouquinho para poder fazer inferência. Ah, tá. Certo? Uma palavra no meio de um texto narrativo. Mas os poemas são basicamente isso.
qualquer palavra é o caminho para a surpresa, para a mudança, para você se assumir quem você é, como eu fiz. Esse é o motivo, é o desejo de tentar surpreender o outro, mostrar caminhos, uma flor no concreto. Muito bem. Responde. Obrigado, Giane. Oi? Algo mais? Não, não, só perguntei se eu respondi. Sim, sim. A professora Nima quer ler um poema seu, vai fazer alguns comentários, com certeza. Professora Uhum. Nima, por favor. Foi difícil escolher um poema desse livro, Lampejos, sobre lampejos transgressivos, mas eu escolhi um dentre vários, eu quero ler outros, que penso dialoga com o que nós proseamos e poetizamos até aqui nessa live. Presente. Que, a, 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 esse livro de Giane é um presente para o nosso presente. A poesia de Giane vem encharcada de um presente que vislumbra um horizonte de utopia, de resistência, de poética, de licença poética, de, de nos puxar para outros universos. Então, de Giane Gomes, presente, está na página 9. Parto do princípio do parto. Não vi quando você nasceu, mas você partiu. 1000 pedaços nascidos, e seu você cresceu, sequer comecei. E foi do seu jeito. Sorriso em cacho enfeitado em olhos desinteressados. Eu não fui embora, nem meu eu não nasceu. Não me arrependo do amor e dividi com nossa divisão. Giane, uma escritora de uma potência que eu não tenho dúvidas, depois desse primeiro livro solo, ela tem várias premiações, tem um trabalho já reconhecido, que Giane se afirmará como uma das escritoras que enfrentam esses processos de identidade e de liberdade por meio da escrita emancipadora, que será referência no Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. E vou deixar no suspense, porque tem mais uma poesia que eu vou ler daqui para frente. Aguarde. Ok. Giane, seu comentário. Meu comentário sobre o poema? Sobre o poema, sobre este presente que a professora Nima anunciou no seu poema, sobre os comentários que ela fez. Fique à Tá vontade, é bom, um papo livre. tá bom. Bem, esse poema presente, ele fala sobre transição, é muito óbvio. Ele tem a ver com você se fazer e se refazer ao mesmo tempo, né? Ele tenta expressar essa transformação que, assim, a gente sempre está tentando transformar em palavras os nossos sentimentos, né? Eu acho que presente, o título assim, foi tipo assim, uma fagulha fenomenal, porque geralmente eu faço o poema e depois penso, eu quero dar um título. Ou outras vezes eu falo, não, não quero dar um título. Mas esse eu falei, gente, é presente, porque o que
Eu tive um professor chamado Flávio Carneiro e tive algumas aulas com ele. Ele é até escritor, se não me engano, ele publica pela Rocco. E ele leu com a gente o Rubem Braga não, o Murilo Rubião. E nas aulas dele, o Rubião ele sempre começa os contos dele com uma epígrafe bíblica, né? E ele falava assim, muito sério, o texto começa com epígrafe. Não desconsiderem a epígrafe do texto, né? E a mesma coisa com os títulos dos textos, né? Nunca desconsidere o título de um texto, né? É ele que vai dar o primeiro norte, né? E aqui eu estou falando de sentimento, né? Do sentimento geral, né? É dolorido, provoca divisão, mas provoca nascimento. Ó, eu começo já resumindo tudo. Eu falo parto do princípio do parto, né? E aí, como é que você vai interpretar essa frase, né? Porque parto do princípio do parto. Eu estou começando um poema, mas eu estou me partindo a partir do momento em que eu estou renascendo. Eu estou nascendo e me dividindo, né? Enfim, é muito complexa. Essa tentativa de expressão aqui, ela é muito complexa. Queria agradecer os elogios da professora. É, é uma espécie de missão, né? E a missão ela tem a ver com o que eu falei sobre surpreender e sobre ser de fato um manual, né? É o que eu estava comentando sobre o livro. Isso aqui é uma luz no fim do túnel. Se você em algum momento se sentiu excluído, excluída, foi deixado de lado por um mundo que está te oprimindo, que não permite que você se expresse, que te proíbe de ir ao banheiro. Se você está vivendo num mundo que te proíbe de ir ao mercado, né? Você vai ao mercado, a segurança fica te seguindo pelo mercado. Se você está se sentindo assim, oprimido, oprimida, oprimide, nesse mundo, talvez esse livro te traga respostas. É uma espécie de luz no fim do túnel. É um presente. Muito bem, o presente é o lançamento de Sobre Lampejos Transgressivos, de Giane Gomes. Aqui. Vou mostrar o livro. Olha como o livro é. Ele vem embalado, e aí nós tiramos o plástico que embala o livro, e aqui temos o livro. O livro se abre, e é um envelope. A capa é uma espécie de envelope que contém, dentro do envelope, um miolo, que é o miolo do livro. Essa ilustração é do Felipe Coura. E aí o livro se entrega aos leitores neste miolo com folhas soltas. Ó. As folhas estão soltas. É um livro ecológico também sobre esse aspecto. Não tem cola, não tem grampo, não tem costura. O papel é reciclável, né? E o envelope que o livro está contido o fecha sobre si mesmo como se fosse um escrínio que vai revelar os seus segredos. Tiane, eu soube, quero que você me confirme ou não e que comente, que o processo de produção do livro, nas idas e vindas, no diálogo para a produção deste envelope que fecha os seus poemas sobre si mesmo, que este processo de produção foi um processo de transformação vivenciado por você. Tiane,
que processo foi esse de transformação? É possível falar sobre essa transformação nesse último momento de publicação do livro, ou até, se você Claro que é. quiser e preferir, falar de uma transformação de um tempo mais largo até culminar com a publicação do livro? A transição é contínua, né? A partir do momento em que eu decidi levar a cabo a minha transição de gênero, eu tenho certeza de que ela nunca mais vai acabar, né? Assim, ela já existia dentro de mim e isso estava escondido, por medo, por vergonha, né? E ela vai continuar sempre. Durante a feitura do livro, as nossas conversas me fizeram refletir sobre como eu deveria me expressar em um livro me dirigindo às pessoas. Isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, um bom exemplo é o texto introdutório, né? Ele fala de uma passagem da minha infância, né? E adolescência, né? Alguma coisa entre infância e adolescência. E eu falo de mim mesma, entendeu? Em um outro tempo, entendeu? Eu achei justo, já que a partir de determinado ponto eu comecei a me identificar como uma pessoa não binária, de usar o gênero neutro nesse texto, né? E isso foi uma descoberta que eu fiz junto à Nima, junto à equipe, conversando e falando, gente, eu acho que esse texto ele tem que ser assim, porque eu quero marcar, entendeu? Um estado mental meu ali, entendeu? Eu quero marcar esse eu fragmentado, fragmentário, entendeu? Então, foi muito interessante chegar a essa conclusão. A Anima até responde assim, tá muito emocionante passar por essas mudanças, não sei o quê. Mas é que a gente acaba pensando, na hora de pensar nesse tipo de transgressão, em como você fala de si mesma em outros contextos. É muito engraçado que em outro livro meu, eu faço uma introdução toda no feminino, entende? E naquela época eu não tinha me assumido ainda. E assim, foi uma decisão também editorial, em conjunto com, na época, a pessoa que era editora. Isso é muito bacana, porque foi uma coisa que aconteceu há anos atrás, entendeu? E isso está lá registrado nesse livro anterior. E nesse aqui aconteceu da mesma forma, num texto introdutório, nós conversando e falando a respeito disso, né? O meu ponto de vista sobre um eu do passado, em contraposição com o eu do presente, entendeu? Isso veio à tona e foi discutido e a gente foi trocando e mudando aqui e ali. Isso foi muito bonito. Eu achei muito legal, achei muito bacana esse tipo de... E foi uma coisa editorial, né? Uma coisa editorial mesmo. Muito bem. Vou eu também ler um poema do livro. Aliás, eu até quero mostrar. O livro é a cores, né? Feito com fundo amarelo, como se fosse um caderno envelhecido, e tem ilustrações. Lá naquela introdução que Giane mencionou, há uma menção ao Renato Russo, e o Renato Russo, inclusive, aparece uma imagem dele no final daquele texto de introdução. Giane, rizoma, está na página Eita, 16. Achei que e perdi o que quis, mas descobri que não queria e não conseguirei dar o que não posso oferecer, porque não tenho. Porque sou outra broto, morri, renasci e já cresço de novo.
O porquê de chorar por sentir, descobrir que não conseguiria a vocês me enquadrar e tive medo de morrer, sou transgênero. Porque sou outra rama, morri, renasci e já cresço de novo. Jeane, você quer comentar esse poema, Rizoma? Eu eu estava falando para vocês que eu tinha estudado muito Gregório de Matos e Guerra, né? E Antônio Vieira, que é um contemporâneo, né? E nesse estudo tão complexo do século XVII, a gente vai falar sobre os pilares do pensamento, né? Existem imagens, por exemplo, a imagem da árvore, entendeu? Que ela é usada até por Santo Agostinho, né? No Confissões, né? Em que ele rouba peras da árvore. Então, o que acontece? Ele se sente culpado por aquilo, né? Tá aí, né? Ele se sentiu afastado de Deus por ter roubado as peras daquela árvore, né? E aí ele vem com um super dogma do cristianismo, né? Que é aquela de que quanto mais afastado de si mesmo, você está mais próximo de Deus e vice-versa, né? Mas veja bem, isso foi usado pelo Agostinho, né? Interessante. É uma imagem muito comum quando você tem um único pensamento que sustenta toda uma cadeia de pensamentos, né? É um grupo de pessoas, uma comunidade, uma religião. Você vai ver uma árvore também sustentando o pensamento lá na frente do Nietzsche. E assim falou Zaratustra. Existe um momento em que o Zaratustra senta junto às raízes de uma árvore, né, para descansar. E vai acontecer aquela reflexão sobre a árvore para crescer para cima, ela tem que crescer para baixo também. E aí vem todo aquele pensamento do desejo de poder, né? Enfim, a árvore também está sendo a imagem central usada para desenvolver o pensamento. Antônio Vieira também faz a mesma coisa, né? Ele, em um sermão, né, lá no século XVII, ele vai falar sobre a, a teimosia, vou falar assim, teimosia dos indígenas, né? Em que ele evangeliza, mas eles esquecem, né? Aquilo que foi ensinado. Ele compara os indígenas à murta, né? Que você corta a murta e depois ela volta a crescer, né? Então, assim, existe esse pensamento por trás desse poema. Por que rizoma? São várias raízes, gente. Entendeu? Não é uma só. Não é um só tronco. São vários. Então, aqui eu estou falando de união. Entendeu? Esse é o grande pensamento por trás. A gente está construindo um pensamento através de várias fontes. É uma construção em conjunto, entendeu? Então aqui eu tenho renascer, o renascimento, né? Como outro broto, né? Agora eu sou rizoma, agora eu sou transgênero, agora eu tô me assumindo assim, né? Eu sempre fui, mas agora eu me assumi transgênero, porque eu sou outra rama. Existe o uso dos pronomes neutros aqui, né? Achei importante no sentido de que a gente precisa incluir. Existem pessoas que só conseguem se identificar através dos pronomes neutros, pessoas que se identificam como não binárias. E eu resolvi que esse poema tinha que incluir. E se eu deixasse ele só do jeito que. Com o A, o O, o sem o E, né? Ficaria uma coisa binária demais. E aí a ideia da transgressão, entendeu? Eu falei, não, eu preciso de outro, né? E aí, assim, pensando e repensando, foi montado
esse poema. Se não me engano, esse poema eu fiz no dia da visibilidade trans, né? Eu joguei no grupo dos alunos do Prepara-Nem, que é um pré-vestibular para pessoas transgênero que eu dou aula de redação. Tem vários alunos aqui que eu estou vendo subir aqui. Tem a Tamires, tem a Alessandra. Oi, gente! Muito obrigada por terem vindo. Mas é isso, acho que foi no dia da visibilidade trans que eu fiz esse poema. E tá aí, rizoma, né? Não apenas um tronco, uma raiz, são várias, todas interligadas. A gente compartilhando, é através da união que a gente vai avançar. Muito bem, Giane, obrigado. Antes de voltarmos à professora Nima Spigolon, eu quero fazer uma pequena provocação a você, uma pergunta. Cada um de nós tem o seu dicionário peculiar, próprio, e, no mais das vezes, coincide com o dicionário do senso comum dos grandes dicionários da língua. Mas para você, tendo escrito um livro cujo título é Sobre Lampejos Transgressivos, o que é transgressão? No campo jurídico, no campo literário, no campo ético, no campo pessoal. Giane, o que é transgressão para você, tendo em vista o livro sobre lampejos transgressivos? Eu eu sou a transgressão, gente. Eu sou uma pessoa transgênero. Eu não me enquadro nos padrões binários. Existe toda uma norma binária. Ela obriga você. Ela tá ali o tempo inteiro. Na clínica da família e eu tava com medo de ir no banheiro. Só tem 2 banheiros. Um está escrito masculino e o outro está escrito feminino. E eu tava com medo de usar o banheiro feminino e ser recriminada por isso. Isso sempre acontece. Assim. As pessoas, elas têm... O binarismo faz você, te dá a liberdade de quando você encontra alguém que não se enquadra na regra binária, você emitir aquela sua opinião alta, em bom som, entendeu? É a opinião do senso comum, né? Então, algumas vezes isso acontece comigo. E eu acredito que com todas as pessoas que são transgênero também. Às vezes, andando na rua, eu passo por esse tipo de situação. Essa semana aconteceu. Meu Deus do céu, o que é isso? Olha que frase curiosa. Ela perguntou para Deus o que é isso, gente. Preste atenção nessa frase que foi dita. Essa frase resume exatamente isso. Eu sou uma transgressão ambulante, entendeu? Deus, as pessoas olham para mim e perguntam para Deus o que é aquilo, porque segundo elas existe uma lei metafísica que valida esse binarismo. Na verdade, isso sempre foi uma coisa relativamente comum, né? Você tem também lá no século XVII isso, que é muito comum e é muito estudado, né? Pelo professor João Adolfo Hansen. Ele fala disso, que existe uma regra superior, né? Que ela tem que ser refletida em todos os campos, né? No campo jurídico, né? No dia a dia. Então é muito curioso que isso ainda se reproduza dessa maneira, né? Meu Deus, olha só, o que é isso? Ou seja, essa pessoa, esse ser diante de mim, e olha que eu sou uma pessoa bem comportadinha, tá tão bonita. Transgredir as regras pressupostas, as regras binárias. Eu não tô conseguindo. É porque é engraçado, porque tem quem me reconheça como mulher tranquilamente, enxergue e converse comigo dessa maneira. Mas muitas vezes eu passo no limiar de, por alguma característica, entendeu? Que eu ainda tenha, aqui ou ali. Então a pessoa consegue. Cada pessoa tem bate o olho. Acho que foi a minha aluna Alessandra que falou isso num grupo. E cada pessoa que bate o olhar em mim, ela vai construir um julgamento ali naquele momento.
E às vezes o julgamento, tem uma senhora ali, e a pessoa vira e fala, senhora, a senhora já foi atendida? Mas para essa pessoa que eu cruzei na rua, ela não enxergou uma senhora. Mas ela também não enxergou um senhor. E ela recorreu sim à instância divina para que Deus esclarecesse a ela o que estava diante dela. E ela fez isso em alto e bom som. Isso é muito curioso, entendeu? Ela sentindo na liberdade de expressar esse tipo de opinião. Não é nem opinião, ela se manifestou em alto e bom som, assim. Uhul. A meu respeito, eu transgredi. Eu sou a transgressão. Os poemas são meu espelho. Eles são reflexo do que eu sou. Eles também estão transgredindo. Obrigado, Giane. Temos muitos comentários aqui no chat dessa live. Eu agradeço a todos que estão participando, que estão escrevendo no chat, que estão nos assistindo, que vão divulgar essa live depois, que tem que chegar a muitos e muitos lugares. Eu quero trazer apenas um comentário. Não vou identificar quem escreveu, está no chat aí, até porque é um nome meio cifrado, e que te chamou de transgrediva. Que fofo! Criou um neologismo que define algo do que é Giane Gomes neste momento. Pois é, olha que bonito. Vou usar, hein, gente? Quem sabe nomeamos essa live depois de transgrediva. Eu tenho o nome aqui, Moisés CN07. Obrigado, Moisés CN07. Moisés, meu amor. Por esse neologismo. Voltamos à professora Nima Spigolon, que ficou de ler mais um poema para nós e fazer mais alguns comentários. Obrigado por estar conosco, professora Nima. É importante informar, a professora Nima Spigolon é professora na Faculdade de Educação da Unicamp e, reconhecidamente, é uma professora que acolhe os diferentes, os outros, as outras, os outros, colocando nessa questão do gênero, as questões raciais, e muitas outras questões, as questões sociais, as questões de exclusão, das várias formas que persistem na nossa sociedade. Moisés CN07 informa que transgrediva é uma ideia da Catarina Helena. Fica o registro. Muito fofa, Catarina. Te adoro, saudade, hein? Vou visitar vocês. Muito bem. Professora Nima, por favor. Agradeço, professor Hauer. Até vi também aqui alguns estudantes dessa escolha de vida que eu fiz, que foi a sala de aula. E antes de ler o poema que me escolheu, eu percebo uma sincronia epistemológica aqui nesse momento, porque o poema que o professor Hauer escolheu, Rizoma, eu não sabia que ele escolheria esse, e ele também não sabia qual que eu havia escolhido. Mas o poema que eu lerei é Flores da Maré. Mas antes da leitura do poema, que está lá na página 20, e eu quero, diante dessa questão que o professor Hauer traz, do papel da educação, de um dos papéis da educação transformadora, emancipadora, libertadora,
dialógica, crítica, sensível, freiriana, é, é incentivar, é estimular os sujeitos a serem sujeitos fazedores de história. Isso é Paulo Freire. Jeane é uma fazedora de história que se assume, de histórias que se assume sujeito da sua vida, sujeito do seu corpo, e talvez um dos fins da educação, nessa perspectiva que estamos falando aqui, é as pessoas serem felizes, é as pessoas amarem e serem amadas naquilo que lhes dê prazer e sentido de existência. Porque o amor não tem corpo, o amor é uma dimensão muito mais que não cabe nesses conceitos e preconceitos que nós temos. E acho que a poesia de Jeane nos desloca para essa desconstrução hegemônica, essa mordaça dos nossos corpos para esses outros universos tão bem trazidos aí para os seus versos. A poesia de Jeane nos estimula, nos aponta o transgredir. Eu acho que a poesia de Jeane é o verbo transgredir em ação, é aquele que está sempre em movimento. E acho mais, tendo aqui uma leitura do conjunto da obra desse livro de Jeane, como eu disse anteriormente, é um livro que não pode faltar na estante das pessoas que buscam o encontro com si mesmas e das pessoas que se interessam em uma leitura histórica e uma leitura da realidade, mas no plural. O livro de Jeane Gomes é um livro para estar na estante de um outro mundo nosso possível. O livro de Jeane tem que estar na sua estante, dos professores, das professoras, das educadoras, das pessoas da periferia, das pessoas, seres humanos que se fazem no atritar das relações, dos corpos, que buscam a sua emancipação por meio da transgressão. A poesia de Jeane é marcada por uma autora que revela nesses versos um repertório, um repertório tão profundo, tão extenso, a se conhecer, um repertório literário, acadêmico e de vida. O repertório de Jeane traz as marcas desse corpo que vão se transformando em flores da maré, flores de letras, buquê de poesia, de vida, de ousadia, de coragem, de originalidade. A poesia de Jeane tem raízes e tem asas, tem rizomas e tem confetes, tem ar, tem plumas e paetês, Tem que ter. tem vida, tem cor. Talvez uma das questões que incomodem os do senso comum, incomodem os conservadores, esse movimento de obscurantismo ainda, que oprime, que exclui, é a ausência do desejo de viver com cores. Pois é.
E a poesia de Giane traz isso. E Giane não se afasta dessas suas raízes em busca das suas asas. As bandeiras, as pautas políticas, porque a linguagem é política. Então, quando Giane traz essa linguagem, ela é importantíssima para a afirmação dos sujeitos. A linguagem é política. Então, em Flores da Maré, eu vou ler agora, percebam isso, esse repertório, essa originalidade, as pautas. Eu tenho percebido, acho que o professor Hauer pode analisar isso melhor do que eu, ele é da literatura, eu tenho certeza que sim. Há um movimento emergente de cultura e a importância que a cultura tem no campo da educação, da poesia, da vida, que é uma cultura produzida no seio dos movimentos, no seio dos sujeitos que são tidos à margem. Então, acho que Giane é sem dúvida, do que eu tenho acompanhado aí, uma das mais esperadas e bem-vindas revelações no campo da literatura trans, no campo da poesia. Flores da Maré. Na estrada expressa que leva ao centro, percebo que tentaram encobrir com minhas cores os barracos empilhados. Quem viu as flores na vila? O João a sorrir, o comerciante legal, e o ilegal, e o policial lado a lado, entrada, viela e esquina. Ali a área corporal é muito, muito fina. Na estrada extensa vale a ambição. Não querem que esse povo tão bonito seja vivo, seja canção. Mas é impossível não ouvir. E quem viu as flores na vila, radiofonam o hino por cima, vergonhosa bandeira de exclusão. Anotem. A produção literária e poética de Giane para o campo da educação, em especial, abre horizontes de multidisciplinaridade. É um material a ser usado nas aulas de literatura, de sociologia, de história, de matemática, de geografia. Não vou me alongar mais, vou deixar as pessoas curiosas para receberem o seu livro. E acho que Giane também nos provoca a poetizar quando, nesse poema, ela diz da exclusão, que vinca aí covardemente os perfis sociais, econômicos e culturais do país, a fazer poesia. Exclusão, exclausura, ex. Agora é pensarmos para esse horizonte da utopia, da poesia e da literatura que eu digo, a partir do lançamento desse livro, é um marco. Será impossível comentar de poesia contemporânea, de poesia nacional, de boa literatura, sem citar Giane Gomes. Vamos transgredir. Obrigado, professora Nima. Giane, algum comentário, por favor? A Flores da Maré foi escrito num período muito complexo, muito difícil da minha vida e de muitos brasileiros. Vocês sabem do que exatamente eu estou falando. A gente estava sendo governado pelo presidente Jair Bolsonaro. E a transgressão aqui é entrar. É entrar, né, através
dessa cobertura de cores, né? Por trás dessa tampa, a gente está encontrando ali outras coisas, né? O que tem atrás dessa tampa, dessa cobertura? Eu estou no ônibus na rua e eu vejo tampões. O que está ali por trás desses tampões? O que estão tentando esconder? O que estão tentando esconder? O sorriso do João, né? Vida, o comércio, né? A esquina, tem vida ali, tem vida ali. Então, esse poema gente, tem vida. Estão tentando esconder de você. Olhe com atenção, olhe com atenção. Essas palavras utilizadas, o léxico desse poema, ele faz referência à favela da Maré, né? Ele faz referência às vias expressas que cortam a favela da Maré. Nós temos a Avenida Brasil, nós temos a Linha Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. Uma referência bem sutil, né? Porque eu tentei abrir bastante para poder abranger o máximo de locais que eu pudesse, mas eu não pude deixar a maré ali, porque eu gosto da ideia de flores na maré também, entendeu? As flores que a maré traz, entendeu? Achei que era válido manter. E eu também tenho a referência ao Drummond também, né? Tem a referenciazinha da flor que nasce no asfalto também, né? Que assim, é aquela coisa, né? A gente não consegue abandonar as nossas grandes referências, né? E nós temos um grande, imenso poeta, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade. Não dá para ignorá-lo, né? Não dá para passar por cima. Assim como não se pode passar por cima de Mário de Andrade e Oswald, né? Então, quer dizer, não dá para passar por cima disso. Mas Flores da Maré é isso, é um desabafo, a transgressão está em enxergar através, né? Encontrar o que estão tentando esconder. A beleza, ela está escondida, né? Escondida pelas minhas próprias cores, né? Os barracos estão escondidos pelas minhas próprias cores, né? E no final ainda tem um hino, né? Por que esse verso ele é bem material, né? Porque eu tenho um vizinho que eu não o conheço, não faço a mínima ideia de quem ele seja, mas ele comprou um alto-falante, ligou numa bateria e o carro dele tocava o hino nacional o tempo inteiro, em altíssimo volume, dia e noite. Então, às vezes, 7 horas da manhã, eu dormindo, e era acordada pelo hino nacional, e falava, gente, não é possível, tem hora e lugar para tocar esse hino, né? É uma referência, assim, muito pessoal, mas, assim, eu achei que é importante, porque tem uma questão de que isso estava sendo feito mesmo, de fato, entendeu? A grande justificativa era essa, né? Enfim, sem mais. Muito bem, Giane. Recebo um recadinho aqui do Joaquim Sereno, da editora Pangeia. Olha, fala do livro, de onde encontro o livro. Então, aqui vai, o livro está na loja da Pangeia, editorapangeia.com.br/shop. O livro tem preço de catálogo de R$ 44,90 e tem um valor de lançamento especial de R$ 31,99. É um belíssimo desconto para um grande livro, que é o livro do Jeane, como todos que nos acompanham percebem, como a professora Nina Spigolon já falou. Estamos na última volta do ponteiro, para ficarmos dentro de um limite razoável para as pessoas, as professoras, os professores, todos que vierem a ver esta live posteriormente, estão nos acompanhando agora. Eu vou pegar uma carona num livro que saiu junto com o seu, da mesma coleção, que é um livro da professora Nima, cujo título é Nanquim Liquefeito, e que na última capa
tem uma frase assim, Jane. Vem encontrar o seu tempo na ampulheta da leitura, sentir versos e mirar imagens por entre as páginas cardíacas deste, no caso, Nanquim Liquefeito. Mas poderia ser, venha encontrar o seu tempo na ampulheta da leitura, sentir versos e mirar imagens por entre as páginas cardíacas deste, sobre lampejos